E quando a gente fala de bioenergética, a primeira questão é entendermos o papel do ATP. Adenosina trifosfato. ATP, moeda energética. Precisamos de ATP para tudo. Para que o músculo esquelético se contraia, eu preciso de ATP. Para que o músculo cardíaco se contraia, ATP. Para que haja pensamento, ATP. Síntese de hormônios, ATP. Síntese de proteínas, ATP. Síntese de glicogênio, ATP. Então, o ATP é a moeda energética. É fundamental termos ATP. ATP importante para tudo. Beleza. Rafael, mas por exemplo, nós estamos falando de metabolismo do exercício. Então, exercício envolve contração muscular. Como é esse papel do ATP na contração do músculo esquelético? Como é que acontece isso? Então, vem comigo para a gente poder aqui entender. Deixa eu colocar até um pouco mais. Vou deixar aqui que eu vou colocar mais aqui para cá. Então é o seguinte, nós temos a fibra muscular e as miofibrilas. Eu tenho aqui a proteína actina. Então, estou desenhando aqui as miofibrilas. E eu tenho aqui a miosina. Então aqui, inclusive, quando a gente... Por que eu vou abordar sobre essa questão? Porque depois, quando a gente vê os aspectos relacionados à a hipertrofia nada mais é do que o aumento da síntese de actina e miosina, que são as miofibrilas. Na hipertrofia, não há o aumento de fibras musculares, porque o aumento de fibras musculares seria hiperplasia. O exercício promove hipertrofia, que é o aumento de actina e miosina, que são as miofibrilas. Bom, como é que acontece a contração muscular? Na miofibrila actina, na actina, eu tenho o sítio ativo da actina. Eu tenho o sítio ativo da actina. Para que haja contração muscular, eu preciso que a ponte cruzada de miosina, se acople com o sítio ativo da actina. Só que em repouso, que é como nós estamos aqui, eu tenho uma proteína cobrindo esse sítio ativo. Vou até fazer aqui. Então, em repouso, eu tenho uma proteína cobrindo o sítio ativo. É como se fosse o seguinte, eu quero que a miosina, a ponte cruzada de miosina, se acople com o sítio ativo da actina. Imagina meu relógio aqui, eu quero que se acople. Mas em repouso tem uma proteína cobrindo o sítio ativo. E essa proteína se chama tropomiosina. E na tropomiosina eu tenho uma outra proteína, que é a troponina. Então repare que não dá para poder ter contração muscular. O primeiro aspecto para que haja contração muscular é a ponte cruzada se acoplar, mas não dá para poder se acoplar aqui. Está cobrindo o sítio ativo? Então eu preciso que esse sítio ativo seja descoberto. Como que acontece isso? Primeira coisa que precisa ocorrer é o impulso nervoso. Então, córtex motor primário e áreas corticais superiores, vou dar o nome geral de sistema nervoso central, gera o impulso nervoso. Quando esse impulso chega no músculo, lá do músculo é liberado o cálcio. É liberado o cálcio do retículo sarcoplasmático. Então eu quero fazer a flexão de cotovelo. O impulso nervoso ocorre. Córtex motor primário, áreas corticais superiores, impulso acontece. Esse impulso chega até no músculo. Lá no músculo, esse impulso faz com que ocorra a liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático. Esse cálcio aqui é o primeiro aspecto para que haja efetivamente a contração muscular. Por quê? Porque esse cálcio, ele vai e se liga ao seu sítio ativo. E onde que é o sítio ativo do cálcio? Na proteína troponina. Então, na troponina tem o sítio ativo do cálcio. Então, o que acontece é que esse cálcio vem e se liga ao seu sítio ativo. E
daí, quando o cálcio se liga ao seu sítio ativo na troponina, a troponina muda de posição. E como a troponina está ligada à tropomiosina, leva então à mudança de posição também da tropomiosina. Vou de novo. Quando o cálcio se ligou ao seu sítio ativo na troponina, como a troponina muda de posição porque o cálcio se ligou, a troponina leva à mudança de posição da tropomiosina. O que ocorre então agora é um descobrimento do sítio ativo. Então agora descobre o sítio ativo. Descobre agora o sítio ativo. Isso quer dizer o quê? Que agora eu posso e eu tenho possibilidade da tropomiosina, da ponte cruzada de miosina, se acoplar com o sítio ativo. Esse é o primeiro aspecto para que haja contração muscular. Já houve contração muscular? Não. O ATP teve papel ainda? Não. Teve a importância apenas o cálcio. Para que serve então agora o ATP? O ATP serve agora para energizar a ponte cruzada de miosina. O ATP serve agora para energizar. Houve o acoplamento, porque por causa do cálcio gerou acoplamento. Agora o que ocorre é que eu energizo a ponte cruzada com o ATP. Por quê? Porque na ponte cruzada de miosina já tem a enzima que quebra o ATP. E se chama como? ATPase. ATPase. A ATPase já está na ponte cruzada de miosina. Quando o ATP chega ali, a ATPase quebra o ATP. Ao quebrar o ATP, gera o quê? Gera o ADP mais o fosfato inorgânico e a energia. Energia para quê? Por exemplo, para energizar a ponte cruzada e agora ter a contração muscular. Esse é o papel do ATP na contração muscular. Energizar a ponte cruzada para que haja efetivamente a contração. Então, ATP ele é muito importante, como eu falei, para todos os aspectos.